Olá, bem-vindos ao nosso Bom Dia Investidor, começando mais uma semana, segunda-feira, dia 14 de janeiro, e eu começo lembrando que a Bovespa acumulou na semana passada uma alta de 1,98%, o índice encerrando em 93.658 pontos, e uma sucessão de quebras de recorde de pontuação no índice Bovespa. O novo período começa um pouco mais tenso, e eu lembro ainda que no ano a Bovespa já acumula uma alta de 6,6%. Hoje, bolsas da Ásia operando em queda, a bolsa de Tóquio, essa sim, em alta de 0,97%, Europa começando o dia em queda e até acelerando um pouco nesse início de manhã, e índices futuros do mercado americano nas mesmas condições, acelerando perda. Pesa sobre os investidores o aspecto ligado à votação do Brexit, que em princípio deve ocorrer amanhã, dia 15 de janeiro, e Theresa May declarou que, se for rejeitado o projeto e o acordo com a União Europeia, seria catastrófico. Em compensação, a oposição diz que vai se esforçar para não fazer um Brexit sem acordo. Pesa também a paralisação do governo americano, que vai entrando no seu 23º dia, e isso significa não pagar principalmente salários de membros do governo, e tem alguns protestos já com relação a isso, e Trump declarando que não faz ideia se conseguirá um acordo com os democratas, e isso envolve aquela construção do muro. Coadjuvante a tudo isso, a Arábia Saudita dizendo que os produtores de petróleo devem se ater um pouco à estabilização de preços, e o petróleo hoje tem queda forte nesse início de manhã. Tivemos também a divulgação de indicadores na China. As exportações em 2018 chinesas cresceram 9,9%, enquanto as importações expandiram 15,8%. E eu destaco o superávit comercial com os Estados Unidos. A China fez um superávit em 2018 de 323,3 bilhões de dólares, contra o ano anterior de 275,8 bilhões de dólares, é um recorde, crescendo 17%. Ainda com relação à China, o investimento externo direto de 2018 cresceu 3% para 135 bilhões de dólares. A China também dobrou a cota dos investidores internacionais para investir no país, de 150 bilhões de dólares para 300 bilhões de dólares, e com isso abre mais o seu mercado de investimento. E citamos ainda, na Venezuela, o líder da oposição que foi preso, aparentemente foi solto, o governo diz que foi solto logo em seguida, e a prisão também na Bolívia do terrorista Batiste, que está sendo deportado para a Itália. Um outro dado importante a ser avaliado ao longo da semana é que começa a safra de balanços referente ao quarto trimestre do ano. Começa, claro, pelos Estados Unidos e pelas instituições financeiras, mas também envolve alguns números de empresas brasileiras. Aqui, a semana deve ser do governo e da equipe econômica explicitar algumas medidas que serão tomadas, e o presidente Jair Bolsonaro, que vai a Davos, deve ser o centro da atenção, inclusive depois do cancelamento feito de viagem para a Suíça de Donald Trump e de Emmanuel Macron. Na agenda do dia, vamos ter por aqui a nova pesquisa Foco semanal do Banco Central e o saldo da balança comercial. Além disso, na zona do euro, sai a produção industrial do mês de novembro. É uma semana lotada de indicadores, e isso certamente vai mexer com os mercados, que mostram grande volatilidade. Falando da expectativa para o dia, a Bovespa tem espaço efetivamente para seguir realizando lucros recentes. É preciso fluxo de recursos voltando, e principalmente dos investidores estrangeiros. Dólar com características para o dia mais forte, o mesmo acontecendo com a taxa de juros.
Falando de mercados, agora há pouco a Bolsa de Londres tinha queda de 0,61%, Paris em queda de 0,79%, Bolsa de Frankfurt perdendo 0,60%. Petróleo WTI negociado em Nova York a $50,88 o barril, uma queda de 1,38%. Euro sendo negociado em 1,146 do dólar, com leve queda em relação ao dólar nesse início de manhã. Juros dos notes de 10 anos americanos em 2,66%, mostrando uma forte queda da taxa de juros por lá, o que corresponde a maior aversão ao risco de investidores. E falando do futuro do mercado americano, o Dow Jones perdia 0,81% e o Nasdaq perdia 1 ponto percentual. Eram essas as principais considerações que eu gostaria de fazer. Tenham todos um bom dia, sucesso nos negócios e até o nosso programa do final da tarde com o nosso Boa Noite Investidor. Até lá então.